ECA digital, publicidade infantil, foto com criança, alvará judicial. Oi! Olá, meu nome é Mariana Peixoto, eu sou advogada especialista em marketing para publicidade digital e esse é o terceiro episódio do meu programa Post ao Processo. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre alguns exemplos muito práticos sobre quando afinal é necessário ou não ter um alvará judicial para fazer publicidade com imagens de crianças. Às vezes, só o marketing já consegue solucionar essa situação, ou só o jurídico, às vezes o marketing e o jurídico caminhando juntos. Então, hoje eu vou exemplificar para vocês muito na prática como que isso pode funcionar. A primeira pergunta que sempre aparece: eu preciso parar de usar fotos de crianças no meu perfil? Não. O que você precisa é adaptar o seu perfil da maneira correta para poder continuar usando as fotos e vídeos que você sempre usou. Caso contrário, a plataforma pode excluir a sua conta e aí um trabalho de anos para construção daquele perfil pode ser colocado ladeira abaixo, pode ser perdido por causa de um post errado. E isso pode gerar transtorno, dor de cabeça, recuperação do perfil custa caro, contratação de advogado e por aí se vai. Então é bom cuidar para não chegar a esse ponto. Que nesse contexto, existem profissionais que vão continuar fazendo sem os ajustes e estão correndo um risco gigante desses transtornos, e tem aqueles que vão optar por não postar mais fotos, e aí eles podem estar perdendo ponto no marketing deles também. Outra questão que sempre vem: escuta, mas esse alvará é mesmo exigido? Sim, sim. Desde o ano passado, as grandes marcas e os grandes influenciadores já estavam trabalhando com alvará judicial com base na produção de um trabalho artístico pelo menor. E hoje, o ECA digital e o decreto que o regulamenta já exigem expressamente a necessidade da autorização judicial quando a imagem das crianças for utilizada de maneira habitual em conteúdos que sejam monetizados ou impulsionados. Impulsionado é o conteúdo fruto de tráfego pago, aquele patrocinado que a gente paga para a plataforma entregar para mais pessoas. E o monetizado está descrito no próprio ECA digital com a seguinte redação: monetizado é aquele conteúdo que recebe uma remuneração direta ou indireta ao usuário de aplicação da internet pela publicação, postagem, exibição, disponibilização, transmissão, divulgação ou distribuição de conteúdo, incluída receita por visualizações, assinaturas, doações, patrocínios, publicidade, e aqui a gente tem uma lista exemplificativa. O que isso significa? Que qualquer perfil profissional, pode ser um profissional autônomo, por exemplo, que trabalha diretamente com crianças e que use a imagem de crianças no seu perfil, ele não precisa nem patrocinar, porque indiretamente aquele perfil serve para mostrar o trabalho do profissional e, portanto, a imagem da criança ali funciona como um ativo patrimonial passível de monetização. Então, tem que se tomar cuidado todas as vezes que um perfil for profissional, principalmente aqueles que trabalham com serviços direcionados a crianças e que usam as imagens de clientes, pacientes ou qualquer outra criança que venha até esse perfil para mostrar o trabalho dessa pessoa. A situação, então, é mais comum do que a gente imaginava. Não é só para o influenciador mirim, não é só para campanhas publicitárias, é para aquele perfil mais comum que a gente imagina que todo mundo tem, que é o perfil profissional. E vale para qualquer formato. Então, não vale aquela conversa assim: ah, mas foi só um stories de 24 horas, foi só uma imagenzinha ali nos stories, foi só um repost. Não vale. Se o perfil monetiza direta ou indiretamente, a foto da criança não pode estar ali sem uma autorização judicial. Antes de começar a falar sobre os exemplos práticos, vamos visualizar aqui, vamos tomar como ponto de partida o Instagram. Então você imagina um perfil no Instagram, vou falar da manicure, prestadora de serviços. Então, quando a manicure, ela tem uma página em que ali ela mostra e vende o seu serviço. Dentro da página dessa manicure, existem vários tipos de conteúdo. Tem conteúdo, por exemplo, informativo, em que ela traz quais são as principais tendências de cores de esmaltes para a estação. Existe um conteúdo de entretenimento,
em que ela de repente posta um meme a respeito de unhas, algo nesse sentido. E existe um outro post em que ela usa a imagem de uma cliente que autorizou a imagem, dizendo que ela é a melhor manicure, marque seu horário, agende seu horário. Esse é um post comercial, é um post que tem natureza publicitária. Então, veja, os posts que têm natureza publicitária são aqueles que chamam o consumidor dentro daquele perfil, dentro daquela página, para comprar, para consumir aquilo que se está oferecendo naquele perfil. E para identificar a necessidade ou não de alvará judicial no caso da exposição da imagem da criança, nós vamos usar o mesmo critério. Nós precisamos ver se aquela imagem, se aquela foto, aquele post, aquele conteúdo tem natureza publicitária, se tem apelo comercial, se tem um apelo profissional. Só de estar em um perfil que monetiza, já existe uma grande chance de precisar de alvará judicial. Então, o perfil profissional, ele é um perfil que monetiza direta ou indiretamente. Outro requisito que vai trazer muita necessidade do alvará é a habitualidade de postagem. Lembram que eu falei que a lei exige que as postagens sejam habituais? E essa habitualidade pode caracterizar tanto com reiteradamente a foto da mesma criança, então o perfil é profissional, o perfil monetiza e sempre existe foto da mesma criança naquele perfil. Filho de uma influenciadora no nicho de maternidade, por exemplo. Ou um perfil profissional que monetiza e a habitualidade é de posts de crianças diferentes. Por exemplo, uma casa de festas que mostra várias crianças que fizeram suas festas ali dentro da empresa. Então, só até aqui, a gente já tem 2 critérios de bastante peso para a caracterização de um conteúdo publicitário, que são ser um perfil profissional e a habitualidade das postagens. Qual seria uma sugestão de marketing para não precisar de alvará judicial, se for possível essa adaptação na sua empresa? Diminua a habitualidade das postagens. Poste foto de criança só de vez em quando. Então, se você tem uma casa de festas, por exemplo, ao invés de postar todo dia as festas que estão tendo com as imagens das crianças, crianças brincando, faz um post da decoração, a preparação dos objetos de decoração, quais foram os doces que fizeram parte da decoração. Então, você mescla o tipo de conteúdo produzido para só de vez em quando usar. Isso diminui bastante a natureza publicitária daquele conteúdo, porque o perfil não apresenta habitualmente a foto de crianças. Um outro critério de bastante peso para caracterizar a publicidade do post é a origem desse post. Então, veja que tem uma diferença grande se quem tirou aquela foto foi a empresa que vai usar a foto no seu perfil, ou, por exemplo, se quem tirou aquela foto foi a mãe da criança que fez uma publicação no seu perfil pessoal e marcou a empresa para um repost em collab. Então, a origem da foto não ser feita com um interesse comercial, para exploração comercial, mas ela foi feita pela mãe, num sentido afetivo, no momento da festa, e a mãe marca a empresa para que a empresa faça um repost em collab. Pode ser feito? Pode. E aí você diminui ainda mais o caráter publicitário daquela foto. Minha sugestão para adaptação do marketing aqui: no repost em collab, seja nos stories, seja no feed, eu sugiro que a empresa sempre, primeiro, peça autorização da mãe. Posso repostar? Pede por escrito, porque se ela já fez a collab, é porque ela já autoriza, mas pede. Autoriza o repost, guarda a mãe dizendo autorizo, printa e arquiva, porque você tem a autorização dos pais. Nesse caso, coloque na legenda também: a origem da foto é uma publicação espontânea de uma foto autorizada pela mãe, com repost autorizado pela mãe, para que você deixe claro no teu feed que você não produziu aquela foto com uma intenção de monetização. Então, essa origem da foto também diminui bastante. Agora, cá entre nós,
Se o seu perfil viver de repost, 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 o que a gente vai ter? Onde que a gente volta? A gente volta para habitualidade. E aí pode caracterizar perfil monetizável, monetizado indiretamente, tá? Então, moderação no repost de conteúdos de origem espontânea também. Outro critério que nos ajuda a regular esse nível publicitário de um conteúdo é o apelo emocional que aquela imagem causa no consumidor. Inclusive, essa é uma estratégia de marketing. O uso da imagem de crianças em determinados posts, para determinados comerciais, para determinadas propagandas, publicidade, ele tem a intenção de gerar um apelo emocional no consumidor. E isso é exatamente o que acontece quando nós, enquanto consumidores, olhamos para uma foto, para um vídeo que envolve criança e aquilo mexe com o nosso sentimento a ponto de criar um desejo de comprar. Eu vou usar um exemplo aqui do mais apelativo, que é o da escola. Então, quando uma escola ela tem um vídeo em que as crianças estão ali brincando, as crianças estão bem, as crianças estão rindo, as crianças estão se divertindo na escola, fica muito mais fácil de convencer os pais a matricularem seus filhos nessa escola do que uma outra escola que mostra só essa estrutura física, por exemplo. Então, o nível de apelo emocional da imagem usada com criança também revela aqui a intenção publicitária daquele post. Então a escola não pode mais usar esse tipo de imagem? Pode, pode. Só que esse é um caso de necessidade de alvará judicial. E aí, no caso da escola, realmente não tem como fugir do alvará judicial. Mas eu vou citar um outro exemplo, que é o exemplo do fotógrafo, por exemplo. Fotógrafo infantil. Quando o fotógrafo, ele posta no seu perfil com habitualidade, porque esse é o trabalho dele, mas ele faz postagens reiteradas de trabalhos que ele tenha feito com criança, apesar da habitualidade, o nível de apelo emocional é baixíssimo. Porque o que ele quer mostrar ali? Ele quer mostrar a qualidade da foto, ele quer mostrar a criatividade que ele tem para pegar um ângulo ou outro. Então, ele pode ter ali foto de newborn, foto de festa de um ano, foto de estúdio, foto externa, ele tem várias espécies de fotos e ele não quer causar uma emoção no sentido do que cada criança está vivendo ali, né? O que a criança vive num ensaio externo é diferente do que ela vive na festinha de um ano, entendeu? Então, o apelo emocional, quando o fotógrafo quer mostrar o seu portfólio, é menor. Nesse caso, eu indicaria um alvará judicial, indicaria sim, só que com o fundamento de amostragem de portfólio e não de uso comercial propriamente dito, no sentido da criança ser um apelo ao consumidor, mas sim da amostragem do trabalho, só que com alvará judicial, porque quando a plataforma vê aquelas postagens habituais, reiteradas, a plataforma vai cobrar do fotógrafo. Para a gente finalizar esses exemplos, nós temos os exemplos mais específicos de alvarás que consideram o caráter personalíssimo da autorização ali concedida, que serve para participação específica de crianças em campanhas determinadas. Então, existe uma campanha publicitária e de que forma que essa campanha vai acontecer, em que situações, em que circunstâncias, quanto tempo que a criança ficará exposta a participar dessa campanha, um desfile, por exemplo, para uma marca de moda infantil, então precisa de alvará judicial para a proteção de um direito personalíssimo para aquela determinada criança, diferente de autorizações judiciais já exemplificadas aqui anteriormente, como a do fotógrafo, que daí seria uma autorização geral para o uso dessas imagens no portfólio. E também bem personalíssimo, só que com um prazo maior de pedido, com abertura de conta em nome da criança, a situação do influenciador mirim, que daí é uma situação bem caracterizada, que é a que gera menos dúvidas, mas a que menos acontece no nosso cotidiano. O que eu quero deixar é que não existe um único tipo de alvará. Não existe uma resposta para todos os perfis. Cada perfil, cada profissional precisará adaptar a sua realidade, as suas necessidades e os seus riscos a uma solução diferente. Às vezes, uma solução de marketing
É suficiente uma adaptação do marketing? Às vezes, é preciso ajustar marketing e jurídico. E às vezes é só uma questão jurídica e mantém o marketing. Então, cada caso é um caso, cada situação sofre riscos diferentes, tem um diagnóstico para riscos diferentes e, portanto, precisa de soluções diferentes.